Quero convidá-los a abrir a Bíblia para nosso breve estudo. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, apenas o versículo 8. Em reverência à palavra do amado Jesus, vamos ficar de pé para lermos esse texto. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Roma. Ele ensina a igreja de Roma a respeito da seriedade do pecado e da necessidade de uma vida diferente. Diz a palavra: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Oh, glórias! Mais uma vez, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esta palavra. Eu quero clamar que Tu nos dê a revelação, que Tu venhas trazer, Senhor, ciência ao nosso coração, para que nós possamos estar cada dia mais atentos, vigiando ainda mais, para que assim, Senhor, possamos em todos os aspectos fazermos aquilo que lhe é agradável, aquilo que Tu queres. Oh Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Amados, todos nós somos servos do Senhor. Somos pessoas que amamos a Cristo. Nosso prazer está em Cristo Jesus. A nossa satisfação é fazer aquilo que Deus quer e procuramos fazê-lo a cada instante, a cada minuto. Procuramos pautar os nossos atos, as nossas ações em atitudes que sejam agradáveis, boas, que o Senhor possa sentir prazer. Mas somos também falhos. Muitas vezes, amados, nós temos tropeçados em coisas pequenas, coisas até aos nossos olhos insignificantes, no entanto, que gera o afastamento de Deus. Porque é preciso entender, e eu sei que vocês sabem disto, porque está na palavra, e nós aprendemos isto há muito tempo, mas não custa nada repetir para que a palavra fique ainda mais firme em nosso coração. É preciso entender que o pecado nos separa de Deus. E tenho falado diversas vezes aqui a respeito desta realidade. É preciso uma vigilância constante. Uma vigilância, irmãos, com relação a tudo quanto fazemos ou viemos a fazer, para que tudo seja visando a honra e a glória do Senhor. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja que reunia-se em Roma e afirma, aqueles irmãos, que Deus provava o seu amor para conosco, porque nos deu Cristo Jesus numa cruz. Mas o Senhor sabia que éramos pecadores. E Cristo Jesus, ele veio para que os nossos pecados fossem perdoados, para que houvesse uma remissão, ou seja, que nós recebêssemos o perdão total, completo dos pecados. E nessa noite eu quero chamá-los a atenção para esta realidade. A triste realidade do pecado que tem assolado a humanidade, assolado o povo, destruído o povo. Hoje eu quero falar a respeito de algumas consequências devastadoras do pecado na vida do ser humano, para que nós possamos ainda mais estarmos vigilantes, atentos, para que os nossos passos não sejam errados e não venhamos a desagradar aquele que nos chamou para dele sermos. Para que nós possamos entender, irmãos, a realidade do pecado, é preciso voltarmos lá no princípio, lá no Éden. É preciso observarmos toda aquela situação da criação. É evidente, amados, que jamais vamos compreender, enquanto aqui na terra, creio eu que lá no céu teremos a revelação do porquê que Deus nos criou, do porquê que o Senhor permitiu que o homem
fizesse escolhas e escolhesse errado, enfim, certamente lá no céu teremos essa revelação. No entanto, hoje não nos é dado esta informação, mas o que sabemos é que lá no Éden, ainda, lá no princípio de todas as coisas, eis que o Senhor cria Adão e Eva, faz o casal perfeito em todos os aspectos, inclusive sem pecado. No entanto, sabemos ainda que o diabo manifestou-se através de um animal. O diabo falava com Eva. O diabo contava umas histórias para Eva, tinha um fundo de realidade, de verdade. O diabo omitiu as consequências do ato que eles estavam prestes a cometer. No entanto, amados, o primeiro casal foi convencido a desobedecer a Deus. E desobedeceram. E sabemos que as consequências foram devastadoras para aquele primeiro casal, para as suas gerações, até chegar a nós. Infelizmente, amados, hoje nós vivemos uma vida marcada pelo pecado. Por mais que você santifique a tua vida, mas o pecado está sempre presente. Nós temos que estar atentos a esta realidade. Sabemos ainda que o pecado, ele tem a origem na desobediência à palavra de Deus. O primeiro casal desobedeceram a Deus, eis aí a geração do pecado que os afastou do Senhor. Foram expulsos. E a situação ficou difícil para todos que vieram posterior a eles, para toda a geração do primeiro casal. Irmãos, nós não podemos dar lugar ao pecado na nossa vida. Você precisa estar muito atento a esta situação. O pecado é como uma semente, irmãos. Uma semente. Diz a palavra que a semente da mostarda é pequenina, mas quando germina, ela produz, ela dá uma grande árvore. Da mesma forma, o pecado na nossa vida, na vida do ser humano. É uma semente mínima, pequena, quase microscópica. Às vezes, amados, nós estamos tão acostumados com o meio, com as situações, que não vemos o pecado. Ele vem camuflado, ele vem pequenininho, ele vem de diversas formas, e às vezes nós não prestamos atenção. Nós não damos a devida atenção. E a desobediência àquilo que Deus quer e determinou na sua palavra se cumpre. Nós temos que estar atentos a esta verdade. Estarmos atentos a esta realidade. Nós sabemos que é possível gerarmos uma lista gigantesca de consequências do pecado na vida do homem. Uma lista gigantesca. No entanto, nós vamos nos deter apenas a 4 situações. Há 4 consequências devastadoras do pecado na vida do ser humano. E a primeira consequência que eu quero abordar com vocês é a separação de Deus. Talvez a mais séria. Creio que seja a mais séria. A palavra de Deus, irmãos, ela é muito clara quando diz que o pecado separa o homem de Deus. É necessário que você guarde isto no teu coração. Para que você não ache que o pecado é legalzinho, é bonitinho, é gostosinho, etc. E que você pode acolher na tua vida. Todas as vezes, amados, que o pecado é gerado, seja ele qual for, aqueles que o homem considera grandes, gigantescos, notórios, ou aqueles que está aqui, guardado, no compartimento mais secreto da tua mente. Ninguém tem acesso, mas o Senhor vê e o Senhor condena. Veja a seriedade do pecado. Veja como ele é terrível. A palavra nos diz, amados, que nós temos que vigiar, estarmos atentos, para que
este mal não encontre lugar em nosso coração. Hoje vamos passear pela palavra de Deus. Vamos observar alguns textos bíblicos para endossar essa palavra, para que não reste dúvidas em nossos corações com relação à seriedade e às consequências terríveis do pecado na vida do ser humano. Como eu disse anteriormente, primeiro tópico, a separação de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, ouça o que diz o profeta. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os pecados de vocês escondem de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouve. Dá para você sentir a seriedade do pecado? Olha, Isaías viveu aproximadamente mais 3.000 anos atrás. E mesmo assim, amados, ele entendeu a seriedade do pecado. Isaías, ele conseguiu entender a seriedade. E ele levou a palavra de Deus à nação de Israel, chamou aquele povo a atenção para as consequências do pecado no meio da nação. E ele fala de uma forma tão clara. Ouça mais uma vez. Isaías capítulo 59, versículo 2. Mas as suas maldades, qual a consequência? Separam vocês do seu Deus. Dá para brincar com o pecado, irmãos? Dá para relevar a seriedade do pecado? Não, não dá, irmãos. Quando você peca, você separado está do Senhor, queira ou não. Seja você legalzinho, bonzinho, seja você uma pessoa super, você estará separada do Senhor. Esta é a consequência. Os pecados de vocês escondem de vocês o rosto dele. O rosto de quem? De Deus. Ou seja, quando o homem está em pecado, carrega o pecado no seu coração, o rosto do Senhor está virado para ele. E diz a palavra, ele não os ouve. Esteja atento a essa realidade. E sabemos que esta separação gera uma recompensa ruim, terrível, mas é uma recompensa. Romanos capítulo 6, versículo 23, está escrito, e todos sabem esse texto de cor, porque o salário do pecado é a morte. Meu Deus! O Senhor nos diz através de Isaías que o pecado separa o homem de Deus. E ainda, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados, resta-nos dúvidas? Há como negarmos esta consequência tão terrível? A palavra é tão clara. Os argumentos que você possa querer apresentar diante do Senhor são nada, são como palha que o vento dispersa. Porque a palavra é mais importante. A palavra de Deus não deixa dúvida. Ah, mas pastor, eu não sabia. Pastor, enfim, seja qual for a justificativa, até plausível, não tem valor, porque a palavra do Eterno está acima de todas as coisas. E o Senhor já falou para você, que o teu pecado o separa dele, e ainda, que você há de receber, em decorrência da prática do pecado, a condenação eterna. Entenda, morte como condenação eterna. Amados, nós não podemos, de forma alguma, olhar esta palavra e achar que não tem nada a ver, tentar encontrar uma justificativa que seja boa. A única justificativa
é acertar-se com Cristo Jesus. Somente acertar-se com o Senhor. Amém? A segunda consequência devastadora do pecado. Ele gera conflitos e desuniões. Veja como o pecado é terrível. Primeiro, ele te separa de Deus e te condena. Segundo, aqueles que vivem na prática do pecado, eles estão em conflitos, uma vida cheia de problemas, de confusões. A desunião é uma realidade no seu dia a dia. Ouça só. Vamos lá? Gênesis capítulo 4, versículo 8, na versão Ara. Gênesis capítulo 4, versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel. E aconteceu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eis aí o primeiro homicídio, o primeiro assassinato. Eis o primeiro homicida. Eis aí Caim, que levantou-se contra o seu irmão. Conflitos, desunião. Eis a consequência, a morte de Abel, a morte do justo. Às vezes, amados, as pessoas perguntam, por que sabemos que esse conflito nasceu pelo fato de Deus aceitar o sacrifício de Abel e não aceitar o sacrifício de Caim? Ambos eram sacrifícios perfeitos. A palavra nos diz que Caim, ele era uma espécie de agricultor, trabalhava o campo, as roças, e que Abel trabalhava com a pecuária, com a criação de animais, e cada um ofereceu o melhor daquilo que tinha. Mas por que Deus aceitou o sacrifício de Abel em detrimento do sacrifício de Caim? Por que Deus aceitou um e não aceitou o outro? É preciso voltar um pouco antes para que você entenda, irmãos. A palavra nos diz que Adão e Eva tiveram filhos e muitos filhos. E boa parte da geração do primeiro casal optaram por andar por caminhos errados, longe do Senhor. Caim, ele andava por caminhos longe do Senhor. Os cainitas viviam separados daquilo que Deus havia determinado. Praticavam toda sorte de males. Caim, ele era o precursor dessa situação toda. E sabemos ainda que Abel, ele era justo. Havia optado por servir o Todo-Poderoso. Eis do porquê que Abel tem seu sacrifício aceito. Caim não teve seu sacrifício aceito. Não porque o sacrifício era melhor ou pior, mas porque o coração de quem oferecia. Um tinha comunhão com Deus, o outro não vivia os princípios básicos que o Senhor havia determinado. Eis aí, amados, até porque essa situação gerou esse ódio no coração de Caim. Ele deveria voltar-se contra Deus, questionar Deus. Não, ele voltou-se contra o seu irmão. Atacou o seu irmão. O pecado gera conflitos, gera desuniões. Não tem nada a ver, mas a grande pergunta, com quem Caim casou? Talvez você já ouviu essa pergunta, ela é muito comum no meio. Com quem Caim casou? Amados, Caim casou com uma irmã ou uma sobrinha. As duas possibilidades possíveis. Ele casou-se com uma irmã ou uma sobrinha. A Bíblia nos diz que eles multiplicaram com uma certa rapidez e povoaram toda uma região. Caim optou por morar com sua família numa determinada região, os outros filhos em outras, e assim é que toda aquela região foi povoada. A exemplo de Caim, os outros filhos de Adão e Eva casaram-se com suas irmãs, com suas sobrinhas, depois primos com primos, primos com tias, primos, sei lá, e vai por aí. Porque esta era a ordem inicial de Deus. O relacionamento consanguíneo não era pecado. E esta era a vontade do Eterno naquele momento, para que eles pudessem povoar toda a terra. Portanto, Caim casou com uma irmã ou uma sobrinha, com certeza. Mas vamos lá. Vamos deixar a história de Caim,
porque já vimos que o pecado gera conflitos, desuniões, e as consequências são devastadoras, terríveis. Se você é dominado pelo pecado, você pode também sofrer consequências terríveis na tua vida. Ainda, gera conflitos e desejos. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2, na versão NAA. Tiago capítulo 4, versículos 1 e 2. Diz a palavra: de onde vêm as guerras e as contendas entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Não tem porquê não pedem. Não tem porquê não pedem. Amados, esse texto escrito por Tiago chama-nos a atenção para uma realidade. Quando o pecado adentra o coração do ser humano, além de gerar os conflitos, as desuniões, gera também desejos ruins. As pessoas passam a sonhar com coisas que não honram, que não agradam, que não exaltam o nome do Senhor. E isso se aplica em diversas áreas da vida da gente. Às vezes, as pessoas querem imitar o mundo, o desejo de imitar o mundo, de ser semelhante ao mundo, de possuir aquilo que o mundo tem a oferecer, mas que o Senhor não se agrada, porque Deus não nos chamou para sermos semelhantes ao mundo, mas sim para vivermos de forma diferente. Diz a palavra que o Senhor chamou-nos para que nós sejamos santos, sejamos puros, que sejamos um povo escolhido dele, para fazer exclusivamente a sua vontade em todos os aspectos. E a partir do momento que nós olhamos para o mundo e nos agradamos dele, e desejamos fazer a mesma coisa que aqueles que não querem saber de Deus fazem, com certeza, as consequências não serão boas, serão terríveis na vida do homem. Amados, é mais sério do que parece. Nesses últimos tempos temos observado que a igreja já não fala mais de pecado, não fala mais de santidade. Os pastores se omitem a falar desses temas, porque são temas que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não desejam mais ouvir a verdade de Deus. Elas querem ouvir apenas aquilo que pode causar alegria, satisfação, enfim, sonhos vazios. Mas Deus pode realizar, Deus pode dar, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. E nesses últimos tempos vemos que as pregações, as ministrações estão em cima desses conceitos. É para satisfazer o homem, apenas satisfazer o homem. Isso traz pessoas para o templo, claro, gera receita na igreja, porque vendem de certa forma a bênção que as pessoas tanto querem, e vai por aí. No entanto, amados, o Senhor nos deu uma ordem, e a ordem é: sede santos. Qual é a ordem? Sede santos. E ser santo nada mais é do que ser separado da prática do pecado, dos desejos pelo mundo, de querer imitar o mundo. Eu sei que é difícil para nós, em pleno século 21, aceitarmos essa verdade. Porque, irmãos, principalmente nessas últimas 2 décadas, a doutrinação tem sido uma realidade pesada na vida da juventude, na vida das pessoas. É difícil você escapar da doutrinação, você escapar da aparência do mal, você escapar dos conflitos e dos muitos desejos pecaminosos. No entanto, nós somos chamados pelo Senhor para que vivamos a verdade dele,
sejamos separados de tudo aquilo que desagrada o Senhor. Amém? Antes de pecar, pergunte a si mesmo: será que Deus vai gostar do meu pecado? Será que Deus vai curtir o meu pecado? Pergunte a si mesmo. Claro que não, não é? Evidentemente, já que Deus rejeita, abomina o pecado, portanto não serve para você. Vamos lá então? Terceira consequência devastadora do pecado na vida do ser humano: sofrimentos e dores. Sofrimentos e dores. Vamos voltar ao Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 16, na versão NAA. Diz a palavra: multiplicarei grandemente as dores que você sofrerá na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo a levará a seu marido e ele a dominará. Irmãos, esse texto chama-nos a atenção para uma das muitas consequências do pecado na vida do ser humano: as dores. Aqui fala da dor do parto. Dá-nos a entender que antes não existia dor, até que, para que haja um paralelo. Se Eva teve filhos sem dores, agora tem filhos com dores. Tudo isso consequência do pecado. Mas vamos estender as dores aos nossos dias. Vem aí as enfermidades, vem aí os problemas de saúde, tão comum em nosso meio. Tantas situações complicadas que geram dificuldades, o corpo doente, as dores em si, tudo isto consequência do pecado nas nossas vidas. Mas pastor, se eu santificar a minha vida, estarei isento das dores, do sofrimento? Não, é impossível. O que você estará isento é da perdição eterna, porque o Senhor te salva. Mas estaremos sujeitos a tudo aquilo que é comum ao ser humano em decorrência do pecado original, que de certa forma estragou a criação perfeita de Deus. Portanto, as dores que nós sentimos é consequência do pecado. Se você sente dores, você pode amenizá-las, claro. Há meios para que isso aconteça. A medicina está aí. E também o milagre de Deus que nos cura, que arranca as dores, que nos dá um corpo sadio. No entanto, esteja ciente que tudo isso é consequência do pecado na vida do ser humano. Ainda, Romanos capítulo 8, versículo 22, o apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo à igreja de Roma, chama-nos a atenção. Ouça, versão NAA. Pois sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como em dores de parto. Veja só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que toda a criação está gemendo, passando por dificuldades, os mais diversos problemas. Nós vivemos hoje em meio a uma sociedade doente, uma sociedade com tantos problemas, sociedade com problemas emocionais, de autoafirmação, problemas psicológicos, é a depressão que surge, a síndrome do pânico, e vai por aí tantas coisas que geram angústias, geram sofrimentos. Entenda, irmãos, tudo isto é uma recompensa pelos atos pecaminosos do primeiro casal, a desobediência a Deus. Se nós temos o exemplo que o pecado não gera nada de bom, por que é que nós vamos abraçá-lo? Por que é que nós vamos valorizá-lo na nossa vida? Se Deus promete bênçãos, Deus promete o melhor que essa terra pode nos dar, e isto é a comunhão real com Deus. Se Deus promete isto para nós, por que optar pelo pecado? É certo que a nossa inclinação, ela é para o pecado. Isso é facilmente comprovado quando você vê uma criança bem novinha, com aquela birra, aquela pirraça,
ela tem uma inclinação natural pelo mal. Já notou isso? Dificilmente você vê uma criança que quer fazer só o bem. Ah, mamãe, papai, eu quero te ajudar, eu quero fazer isso. Não, é o contrário. A criança, ela nasce com o mal plantado no seu DNA. É uma herança lá do Éden. Nós nascemos inclinados para o pecado. E é por isso que precisamos passar pelo novo nascimento. Todos nós, sem exceção. E é preciso entender que esse novo nascimento, ele precisa ser uma realidade a partir do momento em que a criança, o adolescente, já compreende o que é certo e é errado. E se porventura compreende o que é certo e errado, mas continua na prática do pecado, ou seja, vivendo o pecado natural, ele não será salvo. Não será salvo. É preciso estarmos muito atentos a essa realidade. Portanto, a terceira consequência devastadora do pecado, sofrimentos e dores. E junto com esse pacote, vem mais um tanto de coisas ruins. Não é verdade? Um tanto de coisas ruins. Vamos para a quarta e última consequência devastadora do pecado na vida do ser humano, nesta palavra. Nós poderíamos, como eu disse inicialmente, enumerar uma sequência muito grande, mas vamos nos restringir a apenas 4 exemplos. Corrupções e injustiças. A corrupção, a injustiça é fruto do pecado na vida do ser humano. Miqueias capítulo 7, versículo 13, na versão NAA. Miqueias capítulo 7, versículo 13. Ouça o que diz a palavra. As mãos deles estão sempre prontas para fazer o mal. Não é prontas para fazer o bem, prontas para fazer o mal. O ser humano está sempre pronto para fazer o mal. É algo natural na sua vida. Se ele não vigiar, não lutar contra isso, ele vai praticar o mal. É natural, não há como fugir. Miqueias capítulo 7, versículo 13, todo o versículo. As mãos dele estão sempre prontas para fazer o mal. O príncipe exige suborno. O juiz aceita presentes. Os grandes fazem o que querem e todos tramam em conjunto. Amados, essa realidade que nós vemos nesses últimos tempos, ela é bastante antiga. Desde os tempos idos, as pessoas já viviam a corrupção, já tinham seus corações dominados pelo mal, já viviam longe do Senhor, já estavam prontos para fazer tudo aquilo que desagrada ao Todo-Poderoso. E este exemplo serve para nós hoje. Nós temos uma tendência em buscar facilidades. Se você pode, de certa forma, subornar alguém, ou dar um presente esperando algo em troca a alguém, nós optamos, infelizmente o ser humano, optamos por essas atitudes. E eis aí, amados, a condenação do Senhor. O Eterno diz que as mãos deles estão sempre prontas para fazer o mal. O Senhor te chamou para fazer o bem. E tudo aquilo que não agrada ao Senhor, mesmo que seja benéfica a tua vida, mas desagrada ao Senhor, é pecado. Nós não podemos fazer uso. Amém? E acelerando a palavra, Isaías capítulo 59, versículo 4, na versão NAA. Isaías capítulo 59, versículo 4. Moldados pela injustiça. O homem é moldado pela injustiça. Ninguém clama por justiça, ninguém pleiteia com honestidade. Eles confiam em coisas sem valor e dizem mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. A palavra é clara, não é, irmãos? Veja, o profeta Isaías fala à nação de Israel: ninguém
clama por justiça. Hoje, praticar justiça já não está na moda. Viver em justiça, em todas as suas nuances, eis aí o que as pessoas querem e fazem. Fique atento, você não foi chamado para a injustiça, mas para ser um praticante da justiça, daquilo que Deus quer. Ninguém clama por justiça, ninguém pleiteia com honestidade. Eles confiam em coisas sem valor e dizem mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Irmãos, quando o pecado se instala no coração do homem, ele torna-se corrupto, torna-se injusto, as suas ações são más e as consequências são terríveis. É necessário estarmos atentos a esta verdade, vigiarmos para que não sejamos encontrados também dentro desta realidade. Amém? As consequências devastadoras do pecado. Vamos citar 4? Primeiro, o pecado separa o homem de Deus. Segundo, gera conflitos e desuniões. Terceiro, gera sofrimentos e dores. Ainda, corrupções e injustiças. Com essa palavra, quero chamá-los a atenção para que vocês olhem para o Senhor e evitem a todo custo o pecado. Há um texto que diz que nós precisamos ir até o sangue a cometer um pecado. Nós precisamos ir até o sangue. Não estou com a referência aqui para citar para vocês, mas nós precisamos ir até o sangue, ou seja, até as últimas consequências. Se possível, morrer, mas não pecar. Eu sei que é romântico, é bonitinho, é aquela coisa toda, nós já ouvimos tanto isso. Pessoas que foram para o paredão, não é? Missionários, servos do Senhor, que foram cozinhados em óleo quente, cerrados ao meio, que foram colocados no paredão e atiraram, mataram a tiro, porque amaram o Senhor. Mas veja, o que é que eles fizeram? Resistiram o pecado. Tudo aquilo, consequência da resistência do pecado. Foram torturados, foram assassinados, porque amaram a Jesus, não abriram mão de Jesus. Mas algo interessante. Às vezes, nós olhamos para esses camaradas e até chegamos à conclusão que faríamos o mesmo. Ah, se alguém chegasse aqui com um rifle, você nega Jesus, eu atiro em você. Você fala, eu falaria para o camarada, atira, atira. Atira, estou pronto para morrer. Mas às vezes, amados, não é nem um tiro, mas um peteleco assim, um peteleco, pá, peteleco. E você não resiste. E você dá lugar ao pecado. Você nega o Senhor Jesus. Apenas um peteleco. Está assim, ó. Mas como é que é isso, pastor? Quando você, por exemplo, dá lugar à vaidade. Quando você dá lugar à soberba, o orgulho. Quando você mente. Quando você faz todos os atos comuns às obras da carne. É a mesma coisa, gente. Alguns estão com um rifle na sua frente e resistiram por amor ao Senhor. Outros estão apenas com o diabo, com o dedão assim, vou te dar um peteleco, vou te dar um peteleco. Você nega Jesus, eu te dou um peteleco. O cara nega Jesus. Não sei se eu me fiz entender. Ou seja, com coisas mínimas, você diz, eu não sou de Jesus. Eu nego a Jesus. Mas pastor, quando é que eu faço isso? Quando você permite que o pecado seja gerado no teu coração. Você é separado de Deus. Você morreu nos seus atos. Fique atento. Deu para entender, pastor, o que eu quis dizer? Então, amém.
Ouça, finalizando a palavra, Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo afirmou: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Esteja pronto para morrer por Cristo Jesus. Não permita que apenas um peteleco do diabo, apenas isso, te faça abandonar o Senhor. Amém? Esteja atento então. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos pedir para que Deus guarde essa palavra em nosso coração. Amado Deus, muito obrigado pela revelação, Pai, pela manifestação da Tua vontade. Que nós estejamos prontos para resistirmos até o sangue à prática do pecado. Para que assim, Senhor, possamos Te agradar em todas as situações. Senhor, seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, amados? Resista o pecado, resista o diabo, e ele fugirá de vós. Oh, glórias! Aleluias! Mensagem 1203